Como funciona o Tesouro Direto? Como funciona um CDB, um LCI ou LCA? Quais são as diferenças e vantagens de cada um deles? E como eu consigo escolher em qual investir e evitar cair nas armadilhas mais comuns do mercado, que parecem ser ótimas oportunidades, mas na realidade são só o queijo colocado numa ratoeira esperando alguém pegar. Essas são as perguntas que a gente vai focar em responder na nossa segunda aula da nossa minissérie sobre renda fixa. Na nossa primeira aula, vimos o que é uma renda fixa, quais são as diferenças entre os três tipos que existem, que é a renda fixa pré-fixada, pós-fixada e híbrida, as vantagens e deficiências de cada uma delas. Se você já viu essa nossa aula anterior ou já domina mesmo esses conceitos, o que a gente vai ver aqui agora vai agregar demais para você. Porém, se você ainda não domina esses conceitos que eu falei sou como grego para você, recomendo fortemente que você pare essa aula, volte, assista a primeira aula que eu vou deixar aqui no card para você, depois volta para cá para aproveitar ao máximo o nosso conteúdo de hoje. Legal? Então, vamos lá. Comecemos, quais são os principais títulos de renda fixa? Comecemos com o mais famoso de todos, o título do Tesouro Direto, que são os únicos títulos públicos que existem no nosso país. Ou seja, são títulos de renda fixa emitidos pelo governo, que na teoria são os investimentos mais seguros que existem. Logo, quando você investe no Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo, troca de uma taxa de juros pelo seu capital aplicado. E o Tesouro Direto, ele também pode ser de um dos três tipos que a gente aprendeu na aula anterior. Temos Tesouro Direto pós-fixado, Tesouro Direto pré-fixado e Tesouro Direto híbrido. O pós-fixado é o Tesouro Direto Selic, o pré-fixado é o Tesouro Direto pré-fixado, super criativo o nome, e o Tesouro Direto híbrido é o Tesouro Direto IPCA+. Você consegue investir nesses títulos pelo seu banco, pela sua corretora ou direto pelo site do Tesouro Direto. Isso a gente vai ver na prática na próxima e última aula da nossa minissérie. Eu vou abrir uma corretora, a gente vai ver todos os títulos que existem, como é que você escolhe os melhores e monta uma carteira. Mas se a gente abrir o site do Tesouro Direto, você vai reparar, a gente vai abrir daqui um minutinho, que existem mais do que 3 títulos. Então vamos ao site e a explicação do que você precisa se atentar ao analisar e escolher esses títulos. Vamos lá. Vamos lá, turma. Tô gravando aqui com o mercado fechado, tá? O horário de funcionamento é das 9h30 às 6 da tarde em dias de semana. tesourodireto.com.br. Quando você abre, tem aqui a lista de todos os tipos de tesouros que existem, tá? Tem aqui os tesouros pré-fixados em azul, os tesouros pós-fixados, que são Selic, aqui em roxo, e em vermelho os tesouros híbridos, que são os IPCA+. Vamos lá, vamos por partes, tá? Tô gravando esse vídeo, não importa quando você está vendo essa aula aqui, essa taxa vai estar diferente, porque a taxa muda todo dia do pré-fixado e do híbrido. O que eu quero que você entenda? Se você for comprar um tesouro pré-fixado, existe mais do que um. Por que existe mais do que um? Porque um título pré-fixado, ele pode tanto mudar a taxa quanto o vencimento oferecido. Então, nesse cenário, o governo está te oferecendo 3 títulos pré-fixados. Um que vence em 2025, um que vence em 2029 e um que vence em 2033. Repara o seguinte, quanto maior o prazo, maior a taxa oferecida, porque é maior o seu risco, legal? Então, um vence dia 1º de janeiro de 2025, um vence 1º de janeiro de 29, um vence 1º de janeiro de 2033. A única ressalva é o seguinte, o Tesouro 2033 tem juros semestrais. Eu não gosto de títulos que pagam juros semestrais, porque a cada 6 meses eles pegam e te pagam a rentabilidade, o que mata o efeito dos juros compostos. Eu tento evitar quando o negócio está pegando tamanho, alguém vem e te paga a taxa de juros, ou seja, isso tem imposto e atrapalha sua rentabilidade. Via de regra, evite juros semestrais. Reparem que o Tesouro Direto tem um valor mínimo para investir muito baixo, R$30, R$32, R$34. O valor mais alto que tem está no Tesouro Selic de R$124, mas não é nenhum valor absurdo, então é muito acessível para você conseguir pegar e colocar capital dentro dele. São algumas regras do Tesouro Direto. Ele segue a regra máxima do mercado, que usualmente quanto maior o prazo, maior a taxa que você recebe. Os valores mínimos para investir são razoavelmente baixos e depende do prazo que você está buscando investir, tem um título diferente. Mas, Matheus, qual que é a diferença de eu colocar no 25 para o 29? Vale a ressalva que se você viu a aula anterior, sabe que o pré-fixado, a sua garantia é só no vencimento. Se você tem a intenção de resgatar o dinheiro daqui a 2, 3 anos, pega o vencimento mais curto. Quer resgatar num prazo mais longo? Pega um vencimento mais longo, está alinhado com o que você quer. Tesouro Direto Selic, temos duas opções, 2025 ou 2027. Eles te pagam a taxa Selic mais uma mini taxazinha aqui que você pode ignorar porque ela é muito baixa. Então, Tesouro Selic 25, Tesouro Selic 27, os dois vão render a taxa Selic. Aqui, como é um título pós-fixado que todo dia ele rende para cima, tem sentido você pegar o título mais longo, tá? Eu vou explicar um pouquinho melhor o porquê pegar o título mais longo é melhor nesse caso. Mas já de cara entenda o seguinte, pré-fixado ele vai oscilar, certo? Eu não posso lidar com uma oscilação, então eu tenho que saber exatamente quando eu quero resgatar. No caso de um título que não vai oscilar e eu coloco um vencimento dele mais longo e eu posso resgatar a qualquer hora, é melhor, porque se eu pegar o 2025 e eu não quiser resgatar em 2025, o título vai vencer e eu vou pagar imposto em cima disso, já vou comentar sobre o imposto. Então eu não posso fixar
fixado sempre preze o prazo mais longo, desde que tenha liquidez. Também vou comentar sobre a liquidez do Tesouro Direto daqui a pouquinho. Na parte do IPCA+, temos que vence 2026 pagando inflação mais 6,11%, 35 pagando inflação também mais 6,11 e 45 pagando inflação mais 6,12. Nesse sentido, não tem tanto um reajuste em termos do prêmio se eu correr um risco um pouco maior. Até aqui, tranquilo? Um ponto extremamente importante sobre o Tesouro Direto é que todos eles têm liquidez D+1, ou seja, eu pedi o resgate hoje, cai amanhã. Se você resgatar até o meio-dia, tem chance do Tesouro cair na sua conta no mesmo dia. Então a liquidez é um diferencial muito grande desses investimentos, todos têm liquidez. Outro ponto importante é que, uma vez que ele é o investimento mais seguro que existe, pega essa sacada. Qualquer outro investimento, para ser atrativo, deveria em tese te pagar mais do que ele. O governo te dá de mais segura que tem e com liquidez. Porém, exclusivamente devido à falta de conhecimento das pessoas, bancos e corretoras oferecem CDBs e outros títulos que são mais arriscados que o Tesouro Direto e que pagam menos que o Tesouro. Mas agora você já é uma pessoa que não cai mais nessa. Portanto, uma regra para você: sempre que for investir em qualquer título de renda fixa que não seja o Tesouro Direto, CDB no banco, numa corretora que seja, sempre compara a rentabilidade oferecida com a do Tesouro Direto no momento. Se ela for menor, fique de fora. Não tem o menor sentido você correr um risco maior e ter uma rentabilidade menor. E isso inclui, via de regra, a famosa poupança, que ela rende menos que o Tesouro Direto Selic e, por estar em um banco, é naturalmente mais arriscada que os títulos públicos. Já em relação à tributação, os títulos do Tesouro Direto e a maioria dos títulos de renda fixa seguem uma tabela regressiva de imposto de renda, que ela começa em 22,5% caso haja resgate nos primeiros 6 meses de investimento, cai de 22,5% para 20% de 6 meses até 1 ano, depois cai novamente para 17,5% no prazo de 1 até 2 anos e chega ao mínimo de 15% após 2 anos, somente sobre o rendimento, tá? Por isso que é interessante pensar em investimentos com prazos maiores que esse para minimizar a mordida do leão. Até aqui, todo mundo comigo? Ótimo! Chegamos agora aos CDBs, que é uma sigla para Certificado de Depósito Bancário, a não ser confundido com o CDI, que é uma taxa referência que acompanha a Selic. Para ser tecnicamente mais preciso, o CDI é uma sigla para Certificado de Depósito Interbancário, que na ponta do lápis também é um título, tá? Mas que apenas os bancos podem comprar. Mas você pode encarar o CDI como uma taxa que você não vai ter problema nenhum. E se alguém te corrigir, tenha certeza que essa pessoa não é convidada para nenhum churrasco, legal? Voltando, quando você investe em um CDB, ao invés de você estar emprestando dinheiro para o governo, você está emprestando dinheiro para um banco, que apesar de ser bem seguro, é um pouco menos que o governo, mas são entidades bem seguras sim, que também pode te oferecer um título pré, pós ou híbrido, e também segue a mesma tabela regressiva de imposto de renda, que vai de 22,5% até 15% depois de 2 anos. E tem duas principais diferenças entre o Tesouro Direto e os CDBs que você tem que se atentar. A primeira diferença a gente já abordou, que é a respeito da rentabilidade. Os CDBs, para serem vantajosos, precisam pagar mais que o Tesouro Direto. Se, por exemplo, houver um Tesouro Direto pré-fixado pagando 12% ao ano, um CDB, para merecer o seu dinheiro e um prazo similar de vencimento, claro, precisa pagar 13%, 14% ou mais, nunca menos que o Tesouro Direto. Isso também vale para os títulos híbridos, que a taxa além do IPCA tem que ser mais alta que a do Tesouro para ser atrativa. Por exemplo, se o Tesouro Direto estiver pagando IPCA mais 5% ao ano, um CDB precisa pagar IPCA mais 6% ou IPCA mais 7% para ser vantajoso, porque se você entende ter um risco maior, tem que ter um prêmio maior. E no caso dos pós-fixados, a gente vê essa diferença encontrando títulos que pagam acima de 100% do CDI, pois o pós-fixado do governo é o Tesouro Direto Selic, que paga 100% da Selic, que é equivalente ao CDI. Logo, CDBs que pagam 110%, 120%, 130% do CDI entram na zona que podem ser atrativos para o seu dinheiro. Já a segunda diferença que você nunca pode deixar de lado é olhar a liquidez, pois os CDBs que usualmente oferecem taxas mais altas não podem ser resgatados antes do vencimento. O prêmio é uma rentabilidade mais alta e o pênalti é uma liquidez mais baixa. Lembra que eu comentei lá na primeira aula? Tem um prêmio e um pênalti para tudo. Ou seja, você recebe um rendimento maior, mas não pode resgatar o dinheiro antes do vencimento do título. Matheus, qual que é melhor? É exatamente por isso que você precisa entender o que você quer com o seu dinheiro antes de investir. Não tem aplicação melhor ou aplicação pior. Existe a mais e a menos adequada para o que você está buscando. Você prioriza agora a liquidez ou rentabilidade? Entendeu como essa resposta te diz qual é o melhor para você? E por último, temos os LCIs e LCAs. São as siglas para letra de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio, que também
também são títulos de renda fixas privados emitidos por bancos. O que muda entre um LCI e um LCA é o lastro de garantia. O LCI é dado no mercado imobiliário, enquanto que o LCA é dado no agronegócio. Mas não se preocupa com isso, ok? Porque para nós investidores não tem diferença prática alguma. Um LCI e um LCA são a mesma coisa, seguem as mesmas regras. As diferenças principais dos LCIs e LCAs, em detrimento ao Tesouro Direto e aos CDBs, eles têm uma vantagem muito grande, que eles são isentos de imposto de renda. Eles não têm imposto de renda na rentabilidade deles. E usualmente, no bruto, tá? Pagam um pouco menos que os CDBs. E essa é uma hora que sempre vem a pergunta: Matheus, o que vale mais a pena? LCI e LCA ou um CDB? E eu sempre respondo a mesma coisa. Faça o cálculo do valor que você vai ter no vencimento. O CDB é a rentabilidade, desconto o imposto de renda, o LCI sem imposto de renda. Não tem uma regra absoluta de qual que é mais vantajoso em termos de rentabilidade. Um CDB de 13% ao ano que é tributado ou um LCI de 11% ao ano que é isento. Qual que é melhor? Depende exclusivamente do prazo do vencimento, pois o efeito dos juros compostos em um CDB, mesmo quando é tributado, no médio e no longo prazo costuma ficar acima do LCI e do LCA, sendo que esses dois últimos costumam ser mais vantajosos quando o prazo ele é menor, abaixo de 2 anos, por conta da tabela do imposto de renda ser mais agressiva nos CDBs. Porém, eu reforço, faça a conta, não tem uma regra absoluta. Se você não sabe fazer a conta ou não entende exatamente como os juros compostos funcionam, vou deixar aqui para você uma aula onde eu explico em detalhes como esses cálculos funcionam de uma maneira simples, didática, com Excel, conta a conta, passo a passo. Legal? E agora, se você chegou aqui nesse ponto da nossa aula e essa série está agregando para você, eu te peço uma coisa em troca, que é você compartilhar essa aula com quem você acha que vai agregar para ajudar o nosso canal a crescer e esse conhecimento chegar para mais pessoas. É simplesmente um ato sem risco de ganha-ganha que todo mundo é beneficiado. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, considere se inscrever para que você nunca perca nenhuma aula que a gente solta semanalmente para agregar para você e gerar conteúdo. E amanhã, ou mesmo agora, dependendo de quando você está vendo essa nossa aula, a gente vai juntar tudo que a gente viu na aula 1 e na aula 2 na prática. A gente vai abrir uma corretora aqui de valores sem enrolação, direto ao ponto, e eu vou te explicar como que eu montaria uma carteira de renda fixa ideal. Então eu te vejo daqui a pouco.